Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vando Soares. E olha, vocês já ouviram falar no programa Pé de Meia? Pois é, o programa Pé de Meia foi criado pelo governo Lula no ano passado, 2023, mas já está gerando muita polêmica. E existem até denúncias gravíssimas sobre este programa social. Acompanhe. Trazer aqui uma notícia interessante. Você lembra do programa Pé de Meia, do governo federal, contemplar jovens, estudantes do ensino médio? Pois é, sabe o que está acontecendo? Uma investigação do Tribunal de Contas da União está prestes a acontecer, porque há uma desconfiança de que mais de 3 bilhões do programa Pé de Meia do MEC, que tem à frente o ministro Camilo Santana, tem coisa errada lá. Eles não conseguem mostrar transparência no programa, como que esse dinheiro está sendo gasto, como que esse dinheiro está sendo investido, quem são os alunos que estão sendo contemplados, de quais cidades, de quais estados, de quais regiões. Ou seja, o básico da prestação de contas, o MEC não está conseguindo fazer e não está facilitando para que haja transparência. O MEC proibiu, escute só, isso está lá na Folha de São Paulo. O MEC proibiu que a comissão fiscalizadora da Câmara Federal tivesse acesso a estas informações. Onde foram investidos os mais de 3 bilhões do programa Pé de Meia? Sim, quem são os alunos? Cadê a relação dos alunos? Eles são de quais cidades? Eles são de quais escolas? Eles são de quais estados brasileiros? Quais foram as regiões contempladas? Ministro Camilo, para onde está indo o dinheiro do Pé de Meia? São mais de 3 bilhões. As autoridades estão querendo saber. Os ministros estão trabalhando. Tem 3 ministros do governo Lula trabalhando para que o TCU, Tribunal de Contas da União, não abra a investigação. Oxente, PT, e cadê a transparência? Vocês estão trabalhando para que não haja uma investigação do programa Pé de Meia? Quer dizer que vocês não querem que o Brasil saiba como é que as contas públicas estão sendo geridas? Como é que o dinheiro do povo está sendo gerido? Onde é que está a transparência? Onde é que está a honestidade? Por que é que vocês não querem que seja investigado? Por que é que estão trabalhando para o TCU não abrir a investigação? Porque a UOL denunciou, a Folha de São Paulo denunciou, o programa Pé de Meia do governo federal. Será que o programa Pé de Meia foi criado também para fazer esquema? É escândalo no governo Lula, escândalo no MEC de Camilo Santana. O rei dos votos vai ter que se explicar agora. Como que foram usados mais de 3 bilhões do programa Pé de Meia? Camilo está calado sobre isso aí. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, também está querendo saber e vai abrir investigação contra o MEC. Atenção, Brasil, escândalo de corrupção. Olha, ninguém aqui é contra o programa Pé de Meia. Eu acho até uma ideia bem interessante, mas precisa ser melhor aprimorada no sentido de fiscalizar de fato para onde está indo esse dinheiro, não é? E o Nicolas Ferreira, que é um representante legal da direita, explica melhor este tema. Acompanhe. Você sabia que o atual governo está gastando bilhões em um programa de poupança estudantil? Excelente, né? Eles só não te contaram que estão deixando milhares de jovens fora. E pior, boa parte desse dinheiro está sendo canalizado para fundos privados. O programa Pé de Meia, instituído pelo governo em 2023, foi criado com a promessa de ajudar alunos do ensino médio público a concluir os seus estudos. A ideia parecia ótima, uma poupança para garantir a permanência dos estudantes. Mas ao analisar mais de perto, encontramos um problema seríssimo. A lei que criou o programa autoriza a União a destinar 20 bilhões para um fundo privado que vai gerir esses recursos. E adivinhe só para manter esse fundo funcionando, o governo está gastando 45 milhões por ano. Isso significa que cerca de 15 mil jovens poderiam estar recebendo essa ajuda, mas estão sendo excluídos apenas para pagar contas desse fundo privado. Porque outros programas maiores, como o Bolsa Família, não precisam de um fundo privado para funcionar. É dinheiro público desperdiçado. E a situação é ainda mais grave, porque parte desse recurso
veio do superávit deixado pelo governo Bolsonaro. Ou seja, o fundo privado está sendo financiado com dinheiro que deveria estar nas mãos dos nossos jovens. E eu não estou aqui para poder acabar com o programa Pé de Meia. Pelo contrário, eu quero ampliá-lo e garantir que mais jovens tenham acesso a essa poupança. Por isso, apresentei 2 projetos de lei para corrigir esses erros. O primeiro projeto vai eliminar a gestão por fundo privado, economizando milhões e permitindo que 15 mil jovens a mais sejam beneficiados todos os anos. O segundo projeto permite que todos os pais e empresas que têm estagiários e jovens aprendizes possam investir diretamente na educação desses alunos e deduzir o valor no seu imposto de renda. Isso vai incluir também os estudantes de escolas privadas que hoje não têm acesso ao programa, já que o governo quer pagar 45 milhões do seu dinheiro para fundos privados. Nós só não vamos impedir isso, como também vamos ajudar os pais e empresas a remeter o dinheiro diretamente para os estudantes, incluindo os jovens alunos que estudam em escolas privadas, e ampliar o programa para que os pais possam investir e incentivar a permanência de seus filhos em toda a educação básica. O dinheiro público deve ir para quem mais precisa, os nossos estudantes. Vamos garantir que o programa Pé de Meia realmente cumpra seu papel e beneficie o máximo de jovens possível, sem desperdício. Parabéns ao Nicolas Ferreira, né, por também pensar que o programa Pé de Meia é um programa interessante, precisa ser aprimorado e, acima de tudo, né, gente, vamos fiscalizar para que o PT, a esquerda, não consiga fazer deste programa, que foi criado, inclusive por eles mesmos, um programa de auto-benefício ou de benefício de terceiros. Bom, eu quero parabenizar aqui a Folha de São Paulo, que é um jornal que durante as eleições de 2022 e até mesmo lá atrás, em 2018, enfrentou o Jair Messias Bolsonaro, o criticando em diversas oportunidades, mas tudo na vida pode mudar, inclusive os nossos pensamentos, desde que a gente comece a ter mais consciência. Eu não sei se é isso que está acontecendo com a Folha de São Paulo. Fato é que ontem, para surpresa de todos, a Folha de São Paulo, na sua 4ª página, publicou um artigo escrito pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu achei um artigo sensacional, que fala de liberdades. Inclusive, eu indico a você procurar na internet aí para ler o artigo que foi publicado pelo ex-presidente. E ele foi muito claro, um texto muito objetivo, né, que fala sobre a expressão da liberdade, da democracia, do que a direita entende o que de fato é democracia e também pelo fato da direita também estar sendo muito atacada neste sentido. Bom, depois dessa publicação, aí gerou uma polêmica tremenda, né? Porque a Folha de São Paulo sempre foi com viés mais de esquerda. Claro que a esquerda não ficou nada satisfeita com essa publicação. E aí, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi para as redes sociais e fez esta publicação dizendo o seguinte, que o ex-presidente não devia falar de democracia, porque também ele foi idealizador do golpe, aquela coisa toda do 8 de janeiro, aquela historinha mal contada que só os incautos caem, e fez várias críticas à direita, etc., inclusive sobre este artigo. Mas é interessante, é muito curioso, né, como é a cabeça do esquerdista, às vezes eu não entendo. O PT, ele fez uma carta informando e aprovando uma candidatura absolutamente fraudulenta de um presidente da República ditador, que é o Nicolás Maduro. O PT aqui no Brasil, para esconder a face do Lula, todo mundo sabe que a opinião do Lula é essa, né? Defender aí exatamente esses golpistas, né? Porque o que aconteceu na Venezuela foi um golpe. Tomaram a eleição na mão grande, né? E o Maduro fez isso na Venezuela. E mesmo assim passou aí, depois daquela eleição, ser muito defendido pelo PT. Então, como pode alguém que acusa o presidente Bolsonaro de golpista assinar uma carta aprovando a candidatura de um verdadeiro golpe que aconteceu na Venezuela, que foi a eleição absolutamente absurda de Nicolás Maduro, enquanto todo mundo foi contrário e não aceitou, Lula e o PT assinaram aí favoráveis, né, a tal eleição de Maduro. Então, quer dizer, é muito controverso
um partido que se diz democrático, um partido que defende as liberdades, no entanto, é o primeiro a defender a ditadura. Então não tem muito convexo, a história do PT vem se caindo por terra cada vez mais, a própria população e até mesmo os que votaram no Lula hoje já estão começando a repensar os seus conceitos, inclusive a gente vê a própria imprensa que defende aí o PT já começa a tirar um pouco a mão do fogo, porque sabe que a coisa está pegando fogo, está queimando, está ficando feio cada vez mais. Você vê a rede esgoto de televisão, quanto perdeu de audiência. Tem canais aqui no YouTube que em determinados horários dá mais audiência do que a própria militante, a TV militante, a TV Lula. Então, assim, até eles mesmos que defendem aí a pauta da esquerda, defendem veemente, né? Eles, alguns, não todos, já começam a tentar tirar a sua mão do fogo porque está queimando. Fato é esse. Agora, uma realidade precisa ser dita aqui. O Brasil falta muito ainda para crescer e desenvolver, principalmente a mente das pessoas. Nós temos um problema grave da desinformação, que é feito pela grande mídia e que, ao invés de defender o povo, trabalha contra o povo. E existe também aquelas pessoas que também não estão interessadas em se informar. Pessoal, muito obrigado. Deixa aqui o like. Quem não está inscrito nesse canal, inscreva-se, acione o sino de notificações e até o nosso próximo vídeo. Vando Soares, do Rio de Janeiro.